dia a todos. O nosso trabalho corresponde ao ponto 5, por isso nós falaremos sobre a representação. O grupo ele é composto pela Gabriela Maier, pela Indira Gorgulho, pela Isabela Almeida e pela Nicole Medeiros. Para iniciar a nossa apresentação, eu vou fazer um breve relato sobre o caso escolhido. Bom, trata-se de uma apelação civil, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução de título extrajudicial, onde o embargante, ora apelante, propõe a ilegitimidade ativa da exequente, sob o fundamento de que ela não teria legitimidade para demandar os créditos oriundos da locação, pois além de não ser proprietária, também não era locadora do imóvel. Feito o relato, vamos entender melhor o que é a representação. Bom, a representação é a relação jurídica pela qual uma certa pessoa se obriga diretamente perante terceiro por meio de um ato praticado em seu nome por um representante. O Código Civil cuida da representação em seu capítulo 2 e compreende os artigos 115 a 120. O primeiro deles fala sobre como são conferidos os poderes para a representação. O artigo 116 trata da manifestação de vontade pelo representante. O artigo seguinte fala sobre uma das hipóteses em que é anulável o negócio jurídico, aquele em que o representante celebrar consigo mesmo, salvo, claro, se permitir a lei ou o representado. Também nesse artigo, a lei cuida da possibilidade em que os poderes tenham sido subestabelecidos a um terceiro. É importante ressaltar que a lei não permite o subestabelecimento dos poderes recebidos na chamada representação legal. Como os negócios jurídicos realizados pelos representantes são assumidos pelo representado, aquele terá o dever de provar àqueles com quem vier a tratar em nome do representado, não só sua qualidade, mas também a extensão de seus poderes. É isso que trata o artigo 118. O artigo 119, por fim, vai discorrer sobre o conflito de interesses. A lei prevê a causa subjetiva da anulabilidade, que é o conflito de interesses entre representante e representado. No entanto, na ignorância do terceiro, prevalecerá o negócio jurídico praticado, por prestígio da boa-fé. Mas o representante responderá perante o representado ou seus herdeiros pelos danos que daí provier. Visto o que é representação, agora a gente vai aprofundar um pouco e falar sobre as suas espécies. Consoante o artigo 115 do Código Civil, os poderes de representação podem vir tanto da lei quanto por parte do interessado. E diante disso, o civilista Carlos Roberto Gonçalves divide a representação em dois tipos, legal e convencional ou voluntária. A representação legal é aquela que vem da lei, então os representantes têm esse status de representante por causa da lei. Então, os pais, os tutores, curadores, síndicos, administradores, entre outros. E eles podem receber esse status por vários motivos. Pode ser, por exemplo, para suprir a incapacidade de alguém, como no caso dos pais, quanto aos filhos, ou para que um coletivo seja representado, como no caso do síndico quanto aos condôminos. Já a representação convencional ou voluntária, ela permite que uma pessoa auxilie a outra na defesa ou na administração dos interesses dela. E essas duas pessoas, então, fazem um acordo de vontades. Elas decidem que uma vai representar a outra. Sendo assim, esse tipo de representação está dentro do campo da autonomia privada. E se dá por meio de uma procuração, que é um instrumento, um documento, né, que permite que um seja o representante e outro representado. Mas, diferente da representação legal, a voluntária ela pode ser revogada a qualquer momento. E é dessa última, da representação convencional ou voluntária, que se trata o caso que está sendo estudado nesse trabalho. Então, há duas espécies de representação, mas ainda segundo Carlos Roberto Gonçalves, há 3 espécies de representantes. Primeiro, a gente tem o representante legal, que tem os seus poderes conferidos por lei, então, os pais em relação aos filhos, os tutores em relação aos tutelados, os curadores em relação aos curatelados. Tem-se também o representante judicial, que é aquele que vai receber os seus poderes por meio do juiz, para exercer a representação em algum processo, como, por exemplo, o inventariante, que está representando o espólio, que é aquele conjunto de bens de uma pessoa que morreu.
E tem-se ainda o representante convencional, que é, por exemplo, a administradora de imóveis, no caso em que a gente está analisando aqui. Esse tipo de representante, ele recebe o mandato, que é aquele contrato que permite que uma pessoa represente a outra, e onde vai estar expresso todos os poderes que lhe foram atribuídos. Já vimos as classificações de representação e quais se encaixam no caso citado, mas agora a gente vai entender se, tendo poderes de representação, a administradora é parte legítima para procurações, como ação de despejo e cobrança de aluguel. Então, sim, a administradora de imóveis, nesse nosso caso, é detentora de poderes de representação judicial e extrajudicial da proprietária ou locadora, o que, na linha de jurisprudência do TJ, autoriza a proposição de execução, ação de despejo ou qualquer outra demanda em defesa dos interesses do locador. O apelante alegou nesse caso que a administradora do imóvel estava agindo de forma ilegítima ao propor a execução de aluguel, mas o TJ decidiu que a parte é sim legítima para a ação de execução, tanto o proprietário quanto a empresa imobiliária, que está investida de amplos poderes de administração do imóvel, e bem como de poderes especiais para constituir advogado e ingressar em juízo, a fim de receber os valores oriundos do contrato de locação. A legitimidade ativa diz respeito à possibilidade de alguém figurar no polo ativo de uma ação pedindo um procedimento jurisdicional, preventivo ou reparatório de direito próprio ou de terceiro, conforme se trate de legitimação ordinária ou extraordinária. A legitimidade para agir ou legitimádio ad causum no direito processual brasileiro consta no artigo 18 do CPC, que diz que ninguém poderá coitar em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. No nosso estudo de caso, a administradora celebrou de fato um contrato particular de prestação de serviço com o proprietário do imóvel e assim se investiu de poderes para a defesa dos interesses dele, e assim se tornou parte legítima para ajuizar a ação de despejo contra o locatório e os respectivos avalistas. A ação de despejo é um procedimento previsto na Lei do Inquilinato, número 8.245 de 91, no artigo 59, em que o proprietário de um imóvel alugado entre com um pedido de desocupação da propriedade a fim de retomar a posse total dele. Nesse sentido, a ação de despejo é basicamente uma medida de proteção que defende o locador de situações específicas. Dessa forma, o proprietário pode alugar seu imóvel com mais segurança. E os créditos oriundos de locação é o aluguel em si, está previsto no artigo 25, onde diz que é atribuída ao locatório a responsabilidade pelo pagamento dos tributos, encargos e despesas ordinários do condomínio, e o locador poderá cobrar tais verbas juntamente com o aluguel. Então, por enquanto, a gente tem discutido sobre a legitimidade ativa de causa da administradora de imóveis para a propositura de determinadas ações. Mas, ao lado da legitimidade ativa, também há uma discussão acerca da legitimidade passiva. Humberto Teodoro Júnior diz que a ilegitimidade ad causum ela pode ser alegada tanto em relação ao autor como em relação ao réu de uma determinada ação. Então, antes que se avalie o mérito propriamente da ação, deve ser constatado se a parte, tanto do polo passivo quanto do polo ativo, tem legitimidade para ser parte dessa ação. Então, por exemplo, se poderia alegar que uma administradora de imóveis, que representa um determinado proprietário, ela não tem legitimidade passiva para responder como ré. Isso seria uma situação de ilegitimidade passiva sendo alegada. Na apelação civil que consta ali no slide, ela diz respeito a um contrato de locação, celebrado entre um locatário e uma administradora de imóveis, que celebrou esse contrato como representante de um proprietário, em que os valores da locação foram pagos para a administradora, mas o locatário encontrou o imóvel em uma situação muito precária, numa situação de abandono, e que as fotos que foram compartilhadas pela administradora de imóveis não correspondiam à realidade que ele encontrou ali. Então, foi interposta essa apelação, alegando que a administradora de imóveis ela teria legitimidade passiva para responder como ré, mas foi decidido pelo desembargador que a administradora de imóveis
como representante do proprietário, ela não tem legitimidade passiva para isso. Partindo de uma jurisprudência que vem sido consolidada no STJ, de que não se pode confundir o proprietário do imóvel com quem o representa, porque a administradora de imóveis, quando ela celebra um contrato de locação, ela não celebra esse contrato em nome próprio, ela celebra em nome do mandante, do locador, como sua representante. Então, ela não tem legitimidade processual para figurar no polo passivo dessas ações.